Certa vez, o saudoso mestre Olavo de Carvalho, impressionante como o velhinho não errava uma, né? Importante salientar, disse o seguinte: as palavras não foram exatamente essas, mas vocês vão captar a ideia com toda certeza. O PT não tem interesse nenhum em soltar uma bomba no gabinete vizinho do opositor, mas, por sua vez, tem todo o interesse do mundo em soltar uma em seu próprio gabinete, justamente para culpar o opositor e fazer o papel da vítima. Hoje, nós acordamos com uma das maiores cortinas de fumaça da história política desse país. O suposto hackeamento do Twitter da primeira-dama. E o que eles estão querendo esconder com essa cortina de fumaça? Duas coisas, principalmente. A primeira, a presença do Comando Vermelho e do PCC dentro da PGR e, mais importante, a sabatina exótica, diferente, light, marota do Flávio Dino para que ele assuma uma cadeira no STF. A pressão não pode parar e o foco é justamente esse, tá, pessoal? Impedir que esse desastre se consuma. E eu vou trazer aqui para vocês, para começar, uma matéria que mostra exatamente o que aconteceu no perfil da Janja, tá, galera? É uma questão da Polícia Federal querer trabalhar e querer não só descobrir, mas também revelar a verdade. Vocês vão perceber aí conexões entre a esquerda e a pessoa responsável por esse hackeamento. E aí, galera, não restam dúvidas. Matéria do site A Investigação. Janja hackeada. Estratégia de falsa bandeira ou ato isolado. Prestem atenção em todos os detalhes, tá, pessoal? Porque a coisa é muito clara. Na noite de segunda-feira, 11 de dezembro, ontem, né? Eu só fiquei sabendo hoje, acredito que a maioria das pessoas também, tá? A conta no Twitter da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, conhecida como Janja, foi hackeada. A invasão resultou na publicação de mensagens ofensivas e xingamentos direcionados ao presidente Lula e mensagens irônicas em apoio à candidatura do ministro do STF, Alexandre de Moraes, à presidência em 2026. A Polícia Federal confirmou que está investigando o ataque e um inquérito foi aberto na Diretoria de Repressão a Crimes Cibernéticos em Brasília. A pedido da PF, a conta foi bloqueada para novas publicações. Este caso se conectará a outras investigações da PF sobre ataques cibernéticos contra autoridades femininas do governo federal. Mas agora é que a coisa começa a ficar interessante, pessoal. Durante o incidente, o perfil hackeado de Janja direcionou seus seguidores para a conta Binuxi. Salvem esse nome. Em mensagem publicada em seu perfil no Twitter, Binuxi afirmou que tirou várias capturas de tela das mensagens privadas do perfil de Janja e forneceu, no Telegram, um link para o site Anon FSA. Vejam só. Anon FSA, no Twitter, que agora se chama X, retweetou, no começo desse ano, uma publicação do perfil PopTime, que anunciou que o grupo Anonymous, na verdade o próprio Anon FSA, revelou que Jair Bolsonaro comprou um plug, isso aí que vocês estão lendo, creme para precoce e assinatura do Brasileirinhas, tudo com seu cartão corporativo. Curiosamente, o site do grupo Anon FSA possui uma seção dedicada a Exposed, termo usado para referir-se a vazamentos de dados pessoais. Todas as 40 personalidades com informações expostas são figuras conhecidas da direita brasileira, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, Silas Malafaia, José Aldo, lutador de MMA, Sérgio Moro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o deputado Nicolas Ferreira e o empresário Luciano Hang. Uma das principais publicações do Anon FSA trazia o cartão de vacinação de Jair Bolsonaro e, junto dele, um texto extraído do site do PT sobre os crimes de Bolsonaro na pandemia. E aí está, pessoal, uma prova final, se é que precisava de alguma ainda, a checagem do Aos Fatos, uma agência de checagem da esquerda. Não há provas de que Bolsonaro comprou brinquedo erótico com cartão corporativo. A suposta lista de compras do ex-presidente veio à tona pelo grupo hacker Anon FSA no dia 12 de janeiro.
Vamos desconstruir isso aqui de uma vez por todas, pessoal, porque está muito na cara, né? O que nós temos aí? Um suposto hackeamento do perfil no Twitter da Canja, tá? E o responsável se chama Binuxi, que tem ligações com um grupo chamado Anon FSA, que tem um histórico de perseguição contra figuras da direita. Então é aquela história, como o professor Olavo de Carvalho disse. O PT não joga bomba no gabinete do vizinho, do opositor. Joga bomba no próprio gabinete. Assim pode culpar o seu opositor. E aí o que acontece, pessoal? Na véspera da sabatina do Flávio Dino, a gente vai falar sobre isso em detalhes aqui, os parlamentares da esquerda estão explorando essa questão. Falando sobre o quê? Controle da internet. Controle das redes sociais. A gente teve o Randolfo Rodrigues dizendo isso, passando uma bronca no X, né, no Twitter, como se o site tivesse culpa disso. O Silvio Almeida falando explicitamente a respeito de controle da internet. O mesmo vale para o senador Rogério Corrêa. O detalhe é o seguinte, o perfil da Janja é premium no Twitter. E quem tem perfil premium sabem disso. Não tem como você hackear o perfil de alguém que tem esse tipo de conta sem o celular da pessoa. Porque são duas etapas, reconhecimento em duas etapas. Então, para o perfil da Janja ter sido de fato hackeado, a pessoa tem que ter roubado, ou pelo menos estar em posse do celular dela. Mas enfim, né, as narrativas estão sendo aí disseminadas e, como sempre, com o aval da mídia tradicional, que trata tudo isso como se fosse um crime cometido por bolsonaristas. As duas principais bandeiras do Flávio Dino para entrar no STF são regulação das redes sociais e prender bolsonaristas. Então, o cenário está perfeito, né? A tempestade perfeita. Levantaram a bola para o Flávio Dino cortar. E vamos evitar aí trocadilhos, tá? E aí, pessoal, vamos falar aqui a respeito dessa questão da PGR, porque descobriram um funcionário, um servidor da PGR que trabalha diretamente com o PCC e com o Comando Vermelho. Eu acredito que essa seja a denúncia mais grave, né, de conluio entre servidores públicos e o crime organizado da história do Brasil. Nunca algo foi tão grave, tão bombástico, tão perigoso. Se essa pessoa for investigada a fundo, essas conexões entre o crime organizado e os poderosos de Brasília vão ser expostas em um nível nunca antes visto. E é nesse momento que a gente tem essa cortina de fumaça da Janja. Tá? Eu não fiz nenhuma investigação nesse sentido e eu sou culpado por isso. Por quê? Porque eu fui obrigado a dedicar a maior parte desse vídeo aqui para expor a farsa que é esse hackeamento. Então, de um jeito ou de outro, eles já conseguiram alcançar esse objetivo. A cortina de fumaça já está funcionando, mas mais tarde, no segundo vídeo, eu prometo trazer para vocês mais detalhes. Agora vamos chegando aqui na questão do Flávio Dino. Primeiro, Davi Alcolumbre deu uma celeridade impressionante a essa sabatina. E aí veio a revelação. As emendas para o estado dele, para o Amapá, também ganharam uma celeridade extra, né? Então é sempre aquela troca de favores. Davi Alcolumbre, que está trabalhando para voltar à presidência do Senado no final do segundo mandato do Rodrigo Pacheco. E isso seria um teste, né? Fazer com que não só as sabatinas do novo ministro do STF e do novo PGR acontecessem de maneira rápida, mas também que ambos fossem aprovados, né? É sempre bom lembrar que lá atrás, na época do André Mendonça, quando o André Mendonça foi indicado pelo Jair Bolsonaro, o Alcolumbre sentou na indicação, sentou na sabatina. Por quê? Porque ele fez a mesma coisa com o Bolsonaro, pediu contrapartidas. E o Bolsonaro, honesto que é, não fez nada. Alcolumbre, a tua obrigação é pautar a sabatina. Eu não tenho que te dar nada em troca. É o teu papel, é a tua obrigação pelo cargo que tu ocupa. E aí o Alcolumbre fez o quê? Sentou. Foram meses e meses de cobrança até que a coisa saísse. Agora, como o Lula trabalha de uma outra forma, o Brasil voltou, aí a coisa acontece rápido. Rapidinho. E aí vocês entendem, né, o processo, como funciona aí essa questão. É lamentável. É lamentável, realmente. O Brasil voltou
E o Alcolumbre é uma figura que representa muito bem essa velha política, né, pessoal? E aí chegamos aqui à sabatina em si. Por quê? Eles vão fazer, pessoal, essa sabatina de um jeito diferente, tá? O Gonê, que é o PGR escolhido pelo Lula, e o Flávio Dino serão sabatinados ao mesmo tempo. Os dois sentados juntinhos. Vai rolar brincadeira, né? Vai rolar um escutando informação fornecida pelo outro, perguntinhas combinadas para ambos. É um processo muito mais fácil esse aí. É muito mais difícil você conseguir reprovar o Flávio Dino se o foco total for em cima dele do que em uma sabatina desse tipo. Light. Existem intervalos. Um senador bota aquela pressão em cima do Flávio Dino. Quando ele se sente acuado, aí vem a pergunta para o candidato a PGR. Dá aquela esfriada. Daqui que o senador outro senador volte a questionar o Flávio Dino, a temperatura da sala já é outra. Então o que a gente está vendo aqui, pessoal, é suco de vazio. Tudo isso que eu trouxe aqui para vocês é o retrato daquilo em que o Brasil foi transformado. Graças ao quê? Graças à ausência das Forças Armadas, graças aos isentões, que fizeram campanha pelo voto nulo, graças a alguns órgãos aí que a gente não pode mais nem citar, porque se a gente citar, a gente corre risco de ser preso. É isso. Tudo que eu mostrei aqui para você é errado, gente. É uma série de absurdos. Tudo isso normalizado pela maior parte da imprensa. Uma sabatina como essa, conduzida pelo Alcolumbre da maneira que ele quer, justamente para alcançar os seus objetivos pessoais e políticos, é errado. Esse processo é errado. Ele desrespeita os interesses públicos. O Flávio Dino tinha que ser pressionado do primeiro ao último minuto. E ele vai ter intervalos para respirar, intervalos para pensar, intervalos para poder encontrar argumentos para perguntas que foram feitas 15 minutos antes. E ele vai poder, na outra pergunta, né, vamos supor que o senador X coloque o Flávio Dino na fogueira. Ele não consiga responder. Quando o senador Y fizer outra pergunta para o Flávio Dino, ele vai chegar e vai dizer, olha só, vou te responder, mas na pergunta anterior aconteceu isso, isso e aquilo. E o Alcolumbre vai deixar rolar. Isso porque no intervalo, enquanto o candidato a PGR está lá respondendo pergunta, o Flávio Dino está estudando, está lendo, está procurando informação. Isso é um escárnio. E tudo isso que está acontecendo com a Janja hoje, essa questão aí do perfil dela, é uma cortina de fumaça enorme para que a gente não dê atenção ao que de fato interessa. Tá? Então tá tudo aí, galera. Queria parabenizar aqui o site, né, a investigação. Que trabalho investigativo fantástico que fizeram por lá, tá? A única coisa que eu peguei que não foi de lá foi o print do aos fatos da agência de checagem. Fora isso, aquela parte ali foi todas as informações foram retiradas dessa matéria precisa, bem feita e correta. Tá? Resta à sociedade fazer a pressão. Deixar a canja para lá, né, porque, como eu disse aqui, está muito descarado esse negócio, né, e colocar pressão não só na apuração dessa questão da PGR, de uma pessoa que tem ligações diretas com o crime organizado, mas principalmente com os senadores, continuar essa pressão para impedir que esse desastre se consuma. Porque, gente, muito pior do que Lula na presidência é Flávio Dino no STF. Um forte abraço, a gente se vê por aí.